A liturgia da missa de hoje nos chama a atenção, nos chama a responsabilidade para o caminho que nós vamos trilhar durante a nossa vida aqui na terra. Não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. O termo usado aqui de riquezas é mamona, o termo original. E mamona era não só riquezas, mas era considerado um ídolo. Riquezas aqui no sentido geral, tudo aquilo que é criatura. Então não podeis servir a Deus e às criaturas. E as criaturas não só o dinheiro, mas também o prazer, o poder, o egoísmo, o próprio eu. Não podeis servir a Deus e a essas coisas. Existem dois caminhos, diz nosso Senhor. Um caminho estreito e um caminho mais largo, né? Um caminho estreito é um caminho difícil, um caminho de cruz, de sacrifício. E o caminho largo, diz Jesus, é a estrada que leva à perdição, o caminho mais fácil que o mundo apresenta. Nós não podemos, nós somos cristãos, e como cristãos nós não podemos servir a Deus e querer servir ao mundo ao mesmo tempo. As duas coisas não se conciliam. Ou somos de Deus ou somos do mundo. Quando usamos a palavra mundo, às vezes se faz confusão, né? Achando que o mundo como coisa boa, né? Mas podemos entender o mundo em três aspectos, ou de três formas. Primeiro, o mundo como o universo criado por Deus. Isso é bom. Tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus fez, criou, é bom. A natureza é boa. O ser humano, como obra criada de Deus, também é bom, embora depois tenha caído por causa do pecado. Mas mundo nesse sentido é bom. Não é deste mundo que nós estamos falando. O termo mundo pode significar também todo mundo, todas as pessoas. Não é também deste mundo que nós falamos que é nosso inimigo. Mas o mundo inimigo de Deus e nosso inimigo é aquela organização dos maus que vivem para as três concupiscências ou as três desordens. A sede desordenada de poder, sede desordenada de prazer e sede desordenada de bens materiais. E essa organização de pessoas que vivem para isto e querem impor esse tipo de mentalidade de vida a todos os outros é chamada de mundo. Por isso disse Jesus: vós estáis no mundo, mas vós não sois do mundo. E na sua oração eucarística, na sua oração na Quinta-feira Santa, Jesus fala ao Pai: eu não vos peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do mal. Portanto, esse mundo de que fala Jesus é o mundo do mal. O mundo que tem essas três concupiscências. O homem vive para o prazer e coloca no prazer o centro da sua existência. O que vale é gozar a vida. Venha para cá, você vai ser feliz. Vai aproveitar ao máximo. Beba do prazer. Beba cada vez mais do prazer. Isso vai te dar a felicidade. Não precisa de mais nada. É assim que o mundo promete. Vale mais uma noite de prazer do que o céu. Céu deixa para lá. No final da vida você dá um jeito. Se é que existe céu. Assim muitos mundanos dizem. E esse mundanismo que está imperando hoje na sociedade. Os homens se esqueceram de Deus e está cada vez maior o número de pessoas que não pensam mais em Deus. Ou se pensam em Deus, um Deus que está lá distante, que não liga para nós, que apenas nos criou e que nos olha lá de cima, a quem nós não vamos prestar contas e que quando a gente precisar, a gente pede e Ele vai atender.
É essa ideia de Deus que vai ao mundo, mas um Deus vago, um Deus que não é uma pessoa, que não tem doutrina. Alguns chegam a falar de uma força sobrenatural, uma força estranha ou sobrenatural. É a ideia de Deus que se tem. Enquanto isso, eu tenho as desculpas de achar que Deus é assim e vou fazendo o que eu quero, que me dá vontade de fazer, eu faço. Tenho vontade de beber até cair, bebo à vontade. Tenho vontade de ir para a farra, vou à vontade. Vontade de ter uma mulher, 2, 3, ter um namorado, 2, 3, sem compromisso nenhum, sem casamento, sem nada, tenho. Tenho vontade de fazer tal coisa, faço. De me drogar, me drogo, de me encher de pornografia a noite inteira, vou, e assim vai à vontade, sem nenhum critério de moral, sem nenhum critério que vise algo muito maior, porque o mundo vive criou esse ambiente de que pode tudo que você quiser, que der vontade, você tem direito de fazer. É uma falsa ideia de liberdade. É este mundo organizado que é inimigo de Deus, que não só persegue a Deus, como procura regimentar o maior número possível de pessoas. Esse mundo é que vai nas redes sociais, que vai na imprensa, que vai na cultura, que vai na novela e nos programas de rádio, de televisão. É um mundo sem Deus, ou prescindindo de Deus, sem compromisso nenhum. Pode fazer o que quiser, está tudo bem. 2 homens se amam, entre aspas, se gostam, pode casar, pode ter filhos, pode ficar à vontade. 2 mulheres, a mesma coisa. A igreja atrasada, está por fora, não sabe de nada. A criança desde pequena a gente tem que deixar com que ela escolha o gênero que ela quer. A mulher engravidou, não quer o filho, aborta, pode abortar, que faz parte do corpo dela, não tem problema nenhum. Isso é o mundo que programa isso. A igreja é atrasada. Então Jesus Cristo, isso é um mito do passado, não é essa coisa que a igreja coloca. Então o mundo faz isso com a gente. E se nós não temos cuidado, nós, sem perceber, começamos a pensar como o mundo, a achar como o mundo. Hoje o mundo dá mais valor à preservação do macaco numa floresta do que à preservação de uma criança no ventre da mãe. Se você fizer um abaixo-assinado para defender o mico-leão dourado, a tartaruga, lá não sei das quantas, que lá tem o seu valor como criatura de Deus, vai todo mundo assinar. Mas faz um abaixo-assinado contra o aborto? Não, isso eu não assino, porque isso não é politicamente correto. Esta é a ideia do mundo. E nós estamos imersos nesse ambiente. Só que nós somos cristãos. Nosso modo de pensar é diferente. Nós somos seguidores de Cristo. Nós não servimos a este Senhor que o mundo coloca. Nós servimos a Jesus Cristo. E não se pode querer servir as duas coisas. Um jovem não pode vir à missa, assistir à missa, participar, e depois da missa vai lá para a bebedeira. Aqui está querendo servir a 2 senhores. E vai servir a quem? Ao diabo, ao demônio. Porque não tem como conciliar. Se você põe água suja e água limpa, tudo vai ficar sujo. Não pode querer misturar. Pega uma caixa d'água com água bem limpinha e joga lá um pouquinho de sujeira para ver. Vai sujar tudo. Assim é a nossa vida. É exatamente isso que Cristo quer dizer. Então os que são do mundo têm lá suas máximas, como o próprio São Paulo nos coloca aqui. Nós não devemos satisfazer os desejos do mundo. Ele usa a palavra carne aqui, mas tem o mesmo sentido. Ele coloca as obras da carne são contrárias às obras do Espírito. Quando fala carne aqui, não significa a nossa carne, porque a nossa carne é boa, Deus fez. Não é esse o sentido da carne, mas é o sentido da carne no sentido de inimigo de Deus, e que impulsiona o homem para o mal, para o pecado. Então carne aqui não tem um sentido físico, pode ter sentido moral também. A inveja é um pecado da carne e não é um pecado físico. O orgulho é um pecado da carne.
né? Por aí vai. Bom, então Paulo coloca aí quais são esses frutos, conhecidas obras da carne. Fala da imoralidade sexual. Algumas traduções colocam a fornicação, que é o pecado impuro entre duas pessoas solteiras, né? A impureza, pode ser até impureza solitária, pessoa sozinha, né? Ou os pensamentos impuros, mas também as práticas, né? A devassidão, é uma vida dissoluta, sem compromisso com as coisas certas. A idolatria não significa apenas adorar uma imagem, como se fosse Deus, como adorar um ídolo, mas a idolatria pode ser a própria pessoa. Se a pessoa quer ter sempre razão, nunca dá o braço a torcer, e é o centro de todas as coisas, isso é idólatra de si mesmo. Pode idolatrar o dinheiro, vivo para isso. Não tem mais sentido a minha vida se não ter sucesso e muito dinheiro no bolso e cada vez mais. Não quer dizer que o dinheiro seja mal, mas tem que ser muito bem cuidado, porque senão nós terminamos ficando escravos dele. A devassidão, a idolatria, a feitiçaria, as superstições, as inimizades, as brigas, as contendas, os ciúmes, as iras, as intrigas, as discórdias, as divisões. Como o diabo faz isso até dentro das nossas igrejas? As invejas e outras coisas semelhantes, bebedeiras, orgias, etc. São obras da carne, ou seja, são obras do mundo. E como eu disse, o mundo respira essas coisas. Os assuntos tratam só disso. As notícias giram em torno disso. Os filmes, os programas de televisão, né, giram tudo em torno disso. Mas nós estamos no mundo. Temos até contato com essas coisas, mas nós não podemos nos deixar manchar por isso. E essa é a grande luta, porque em nós há uma tendência à queda. Em nós há uma desordem. Por isso São Paulo diz: eu faço o mal que não quero, eu não faço o bem que quero. E para nós nos encaminharmos bem pela estrada, pelo caminho estreito, que é o caminho de nosso Senhor, nós precisamos da graça. O importante é caminhar com Ele. É um caminho estreito? É. A maioria passa por ele? Não. Pelo menos é o que Jesus diz, não passa. É um caminho cheio de espinhos? Sim. Podemos tropeçar? Também. Temos cruzes, mas temos a companhia de nosso Senhor. Temos a graça de Deus. Por isso nós nunca podemos desanimar e desistir. Caiu, levante-se, siga em frente, o Senhor está contigo. Ele continua nos levando. Se precisar, nos leva nos braços, nos conduz pela mão. Ele sempre nos perdoa se estamos arrependidos, nos fortalece, nos impulsiona, nos inspira e nos leva também. Ele vai conosco, carrega a cruz conosco. É um rei que vai à frente de sua tropa, e é o primeiro a sofrer, é o primeiro a levar os tiros, o primeiro a ser ferido, e já foi ferido pelos nossos pecados, mas ele é o vitorioso. Aqui não está em você escolher em quem vai ter a vitória, o demônio e o mundo ou Jesus. Aqui está em você escolher aquele que já venceu ou aquele que já perdeu. Jesus é o vencedor. Se estivermos com Ele, mesmo que o mundo nos odeie, nos fira, nos ridicularize, deboche de nós, zombe de nós, nos persiga, nós estamos com aquele que venceu e que vence todas as batalhas, que é Jesus Cristo. E que frutos são esses que Cristo nos dá pelo Espírito Santo? Amor, isso é só Jesus que dá. Um amor verdadeiro. Alegria, não a alegria de uma noite em que eu bebi à vontade e fiquei alegre, não é essa alegria, mas a alegria que não passa, que é independente da alegria do mundo, a alegria interior, estar feliz com Jesus. Esta verdadeira alegria só Jesus pode dar.
a paz, a paciência, é fruto do Espírito Santo. A amabilidade, a bondade, a lealdade, isso é fruto do Espírito Santo. A mansidão, o autodomínio, o equilíbrio, tudo isso é obra do Espírito Santo em nossa vida. Mas para termos isso, temos que entrar pelo caminho estreito. Não podemos compactuar com o mundo de jeito nenhum, senão nós nos perdemos. E de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Nós temos o único negócio mais importante na nossa vida, a empresa mais importante é a salvação da alma. Nós só temos uma. E vamos passar. Muitos já vieram antes de nós e foram. E toda a vaidade vai se acabar. Quando você estiver deitado num leito de hospital, você vai ser igual a todo mundo. Vai sentir dores, vai ser humilhado, vai se sentir ferido. Por melhor que seja o hospital que você tenha, a doença nos humilha. Porque mostra a nossa finitude, mostra de que nós somos limitados. Ali nós dependemos de todos. Mostra que nós somos frágeis. Nós não somos nada. E mais ainda, quando chegar a hora da morte, aí sim, vai todo mundo igual. O caixão pode ser rico, até de ouro, mas ali dentro vai ter um cadáver que vai apodrecer do mesmo jeito. Todo mundo igual. Todas as vaidades acabam ali. Todo orgulho acaba ali. Todo prazer mundano acaba ali. E depois? O que vai depois? Depois você se apresenta diante de Deus. E Deus pode dizer para você, como Jesus fala: vinde benditos de meu Pai, para gozar do reino que está preparado. Se você vive na amizade com Jesus, chegando essa hora, Jesus vai dizer isso: entra na alegria do teu Senhor. Mas se você não vive na amizade com Ele, procura deixá-lo de lado, não reza, não participa da Santa Missa, não se volta para a Eucaristia, não procura estar com Ele, não procura conhecê-lo, não procura amá-lo, e não procura levar esse amor aos irmãos, não o conhece, ou se o conhece, não liga para Ele, Ele está sempre em último plano, como você vai comparecer diante dEle? Vai comparecer não como amigo, mas como inimigo. E agora? E Jesus vai dizer o que para você? Não te conheço. Está escrito na Bíblia isso. Não vos conheço. Não vos conheço. Afastai-vos de mim. Isso é sério. E falar isso hoje, as pessoas podem dizer: puxa, mas o padre está pintando com tintas muito escuras isso. Mas é a Sagrada Escritura. É o Espírito Santo quem diz. E eu estou repetindo aquilo que o Espírito Santo me manda dizer para vocês. Porque eu tenho responsabilidade com a salvação de vocês. E não posso enganar vocês. O padre é padre para salvar as almas. Só isso. Tudo mais que ele faça, nos seus trabalhos pastorais, sociais, tudo tem seu valor e é importante, mas tudo tem o seu sentido se for para a salvação das almas. Acho que adianta eu falar muito, fazer muito, se não salvei as almas. Evidente que quem salva é Jesus, mas o padre é ministro de Jesus para a salvação. E é preciso vocês levarem a sério a salvação e não ficarem brincando com Deus, brincando de serem católicos, brincando com a verdade, porque a hora vai adiante. O relógio não para. O relógio não para. Eu tenho que aproveitar o agora, não vou deixar para depois. Existia um ditado antigamente que dizia: cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Então, se eu perdi esse tempo agora, já era. E vou perdendo mais e mais e mais. Mas, padre, o que é que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho tantas coisas para fazer. Claro, todos nós temos. Temos que comer, temos que trabalhar, temos que estudar.
Isso faz parte da nossa vida. Deus quer isso, que nós vivamos e que com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com a graça de Deus, nós submetamos todas as coisas ao reinado de Cristo, claro. Mas temos que fazer a nossa parte e confiar. Por isso Cristo logo depois fala que Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo. E cuida muito mais de nós, que nós valemos muito mais do que os pássaros e que os lírios. Uma alma humana, uma pessoa humana vale muito mais do que todo o universo. Muito mais. Um ser humano vale muito mais do que todas as galáxias, do que todos os animais marinhos, do que todas as árvores de uma floresta. Um ser humano, desde o momento da sua concepção lá no ventre materno, vale muito mais do que qualquer obra do universo, porque tudo foi criado para o homem. O homem é o único que é a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Está um pouquinho abaixo dos anjos, mas o homem é digamos, o resumo de toda a criação, porque tem a substância espiritual e tem a material. Tem a substância espiritual como os anjos e tem a material como os animais, embora os animais tenham uma alma mortal um pouquinho diferente, que é bem diferente da nossa, que tem capacidade de conhecer e amar. Portanto, Deus cuida de nós e temos que confiar nele, sabendo que todas as coisas Deus faz concorrer para o nosso bem. Basta amá-lo, basta adorá-lo. Então não desanimemos se vem uma doença, se vem um problema, uma dificuldade, uma perseguição, um problema financeiro, uma humilhação. Confiemos em Deus, façamos a nossa parte, não sejamos acomodados, mas saibamos que Deus está cuidando de nós. Deus governa todas as coisas, mesmo quando permite o mal. Deus permite por causa da maldade humana e respeitando a liberdade que Ele dá ao homem, mas daí Ele ainda vai tirar um bem, e todas as coisas concorrerão para a glória de Deus e dos bons, e para a confusão dos maus. O que basta para nós é isso que Cristo nos fala no finalzinho do Evangelho: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que consiste na obediência aos mandamentos, e o resto vos será dado por acréscimo. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, que tão delicadamente nos chama a atenção com relação à conversão necessária para cada um de nós, que ela nos dê essa força para nos convertermos a cada dia e jamais querermos sair dessa estrada estreita, não nos deixar levar pelo canto da sereia, né? Como nos diz a história, né? E nos voltarmos só para Deus e confiar nele. Deus não nos abandona, Deus é fiel, basta esperar e confiar nele. Ele cuida dos seus e cuidará de cada um de nós. Amém.